Olá a todos, eu sou o Luiz Leme, eu sou gerente de negócios da ADP. Acho que o meu objetivo hoje é falar um pouquinho sobre o que mais está embarcado ou o que mais a gente pode embarcar dentro das soluções ADP. Tá? A ADP hoje é uma solução completa de HCM, né? E muitos clientes desconhecem o que a ADP pode proporcionar em soluções, em ferramentas ou até mesmo em serviço para todo mundo. Tá? Começo primeiro falando sobre a ADP, sobre a própria companhia. O que é essa companhia? Hoje é uma empresa multinacional, com mais de 60 anos de experiência, 50 anos só no Brasil, né? Hoje é uma empresa líder e piloto no assunto e-social. Então, hoje a gente está totalmente pronto para esse assunto que é muito desafiador agora para o ano de 2018. Né? Falo também um pouquinho sobre a nossa presença regional. Então, hoje a ADP é muito forte no Brasil, fez algumas aquisições na América do Sul, aumentando nosso portfólio de clientes, nossa estrutura de atendimento também aqui para a região Latam, né? E falo também sobre a nossa liderança local. Hoje uma empresa com mais de 3.500 clientes no Brasil, tanto clientes de pequeno porte, clientes de 10, 15, 20 funcionários, até clientes de mais de 100 mil funcionários. Hoje eu tenho escala, a ADP consegue atender qualquer perfil, qualquer porte de cliente para atendê-los aqui no Brasil. Tá? E globalmente, se vocês precisarem de soluções globais, temos como integrar outros países ao sistema de folha de pagamento ADP. Bom, pessoal, vou separar minha apresentação em dois tópicos, tá? A ADP, apesar da gente trabalhar com soluções de HCM, eu separo isso com soluções para departamento pessoal e para RH. A gente sabe que quanto maior a complexidade, maior a empresa, isso é tratado de forma separada. Por isso, eu gosto de começar primeiro com as ferramentas de departamento pessoal. E o que eu gostaria de passar hoje é sobre o serviço de apoio à execução operacional da ADP. A ADP ela oferece para os nossos clientes, oferece para o mercado este modelo de terceirização de folha de pagamento. Hoje a maior preocupação dos executivos eu vou crescer a minha operação, poxa, eu vou precisar crescer o meu back-office também? Não, com esse modelo ADP, o modelo de terceirização, a ADP consegue suportar o teu crescimento, porque eu tenho um centro de execução operacional pronto para acompanhar o teu momento, tanto no momento de crescimento, até mesmo no momento de crise. Você precisou reduzir, eu vou conseguir te acompanhar e trabalhar oferecendo os teus indicadores e o teu processamento de folha mensal. Outra vantagem deste modelo e por que companhias multinacionais buscam este modelo da ADP? Muita questão de compliance, né? Cada vez mais, principalmente com essas histórias de corrupção, as empresas precisam de processos e compliance de acordo com as suas diretrizes globais ou locais. Nesse modelo, eu ajudo muito o meu cliente na questão do número de headcounts, né? Hoje eu tenho empresas que têm um número muito grande de headcounts dedicados a tarefas estritamente burocráticas, que é a operacionalização da folha de pagamento. Hoje uma mão de obra, por mais júnior que ela seja, ela custa muito caro para a empresa. E nesse modelo ADP eu consigo ter um ROI, um retorno financeiro, em cima de um estudo que a gente pode realizar, provando para o cliente que neste modelo de terceirização eu consigo ter um custo financeiro mais atrativo para a empresa e, principalmente, alocar esses profissionais que talvez não estejam engajados ou não estejam fazendo aquilo que gostariam de fazer em posições mais estratégicas. Então eu deixo o teu time focado no estratégico e o operacional fica comigo, ok? Falando de um outro nível de serviço que a gente consegue oferecer ao nosso cliente, tá? É a questão do integrador contábil. Esse serviço só a ADP possui no mercado, porque hoje a gente tem uma grande dificuldade internamente nas empresas, porque o RH e o financeiro quase sempre eles não falam a mesma língua da tua área contábil.
Então, tem um hiato dessas informações. A informação que sai do financeiro, que vai para o RH, do RH que vai para a contabilidade. O integrador contábil, ele vem para facilitar e harmonizar essa comunicação. Por quê? Uma vez que a tua folha de pagamento ela é encerrada ou pela ADP ou pelo próprio cliente, quando ele tem um processamento interno, isso gera um chamado para nós, esse time específico que a gente tem um perfil de contadores, de profissionais que têm essa habilidade contabilista, eles vão fazer essa pré-análise da tua folha de pagamento, vão entender inicialmente se todas as verbas, tanto de débito quanto de crédito, se elas entraram dentro das suas contas específicas. E claro, isso todos os meses gera alguma dúvida ou alguma inconsistência. Então aqui eu libero acesso, tá? Lógico que dentro de um perfil já previamente definido, para os profissionais específicos, para que, por exemplo, o teu contador tenha uma visão contábil dentro da folha de pagamento e ele possa identificar quais foram as verbas que compuseram aquela conta. Então, a análise fica muito mais rápida, a velocidade no processamento e no entendimento é muito mais fácil para todo mundo. Além do que, eu consigo integrar esse arquivo contábil que é gerado pela ADP ao formato do ERP que o cliente trabalha hoje em dia. Então a informação ela se integra muito mais rápido, com uma fidelidade muito mais precisa e acuracidade na informação. Eu gostaria de falar com vocês sobre um módulo que eu considero extremamente estratégico. Estratégico porque hoje a grande dificuldade das empresas é a informação, você ter a informação na tua mão para tomada de decisão. Hoje eu ofereço para os meus clientes um módulo onde eu consigo pegar qualquer informação que eu tenho dentro da tua folha, então são os dados mais sensíveis que você tem hoje já cadastrado no sistema ADP, e a partir daí eu consigo construir relatórios. Então, relatórios que podem ser desde relatórios simples, como quantidade demográfica de funcionários que eu tenho dentro de uma empresa, até relatórios estratégicos, como absenteísmo, controle de faltas, evolução salarial. Então, isso na mão de um executivo é fantástico para uma tomada de decisão. Então, essa ferramenta eu dou acesso para todos os níveis da empresa que tenham esse perfil já previamente definido na ADP, e esse profissional vai gerar esses arquivos dentro do formato já previamente definido numa configuração, e você vai ter acesso a essas informações e trabalhar com isso dia a dia para justamente melhorar as suas rotinas e traçar estratégias para o futuro. Como você pode extrair esses relatórios, extrair esses indicadores para dentro de uma planilha num formato Excel, ali você tem a condição de configurar, parametrizar, deixar essa planilha como você precisa, com gráficos em pizza, com indicadores, com tabelas dinâmicas. Então é mais uma facilidade, isso ajuda muito o executivo, né, na sua tomada de decisão. Agora vamos falar do módulo de autônomos. Com a chegada do e-social, a questão do autônomo ficou cada vez mais sensível para a folha de pagamento. Portanto, aquilo que as empresas hoje fazem num sistema paralelo, fazem num controle específico, até mesmo com a contabilidade, deixa isso para a contabilidade rodar, isso não vai ser mais possível, porque essas informações precisam entrar na ADP e é um nível de informação muito elevado, porque o e-social ele vai pedir até os dados dos dependentes, CPF, endereço, quantidade de filhos. Então essa informação ela não vai mais poder ficar solta. A ideia é que todos esses dados, todas essas informações entrem na ADP para que a ADP possa gerar as guias, os RPAs, as obrigações junto ao governo e possa transmitir isso para o e-social, assim como as demais informações de folha de pagamento. Tá? Então é importante, vocês precisam ter esse controle e essa informação precisa entrar na ADP de alguma forma, e o módulo do e-social vem para te apoiar nessa questão. Aproveitando a oportunidade, eu vou falar com vocês sobre o módulo ponto frequência. Né? Hoje eu tenho muitas empresas que possuem sistemas paralelos. Eu tenho um sistema de folha, eu tenho um sistema contábil, eu tenho um relógio, eu tenho um sistema
terceiro para a administração das informações do ponto frequência, e a informação ela fica muito perdida, ela transita por vários sistemas e tem um grande risco que é o input de dados. Então você pega a informação de um sistema, coloca dentro do sistema de folha e aí é tudo muito passível de erro. Tá? Esse módulo ele visa o quê? Automatizar e facilitar muito a vida, tanto do departamento pessoal até mesmo da gestão da própria empresa. Por quê? Eu consigo configurar dentro do sistema ADP, ou seja, eu tenho a folha de pagamento, eu abro mais um braço para quê? Aqui você entra com toda a tua jornada de trabalho, escala de trabalho. A gente sabe que a legislação brasileira, principalmente depois da entrada da portaria 1510, ela limitou e restringiu muito esse controle da jornada de trabalho. Então você faz todos esses inputs dentro do sistema ADP junto com a minha área de implantação para que a gente possa deixar o sistema em compliance com a tua legislação e a tua convenção coletiva. Uma vez que os dados estejam dentro do sistema ADP, eu preciso o quê? Receber a informação do relógio de ponto, aquele arquivo AFD. Aquele arquivo, ele entrando dentro do sistema ADP, ele vai confrontar marcação realizada com jornada de trabalho. Tudo aquilo que for inconsistência, o sistema ADP vai alertar, tá? E aí a pessoa responsável pelo tratamento dessa inconsistência vai fazer os apontamentos. Lógico, a gente configura uma tabela de justificativas, desde justificativas legais até justificativas do próprio business do cliente, facilitando essa integração e o apontamento das informações. Eu falei de tratamento de ponto, ou seja, esse tratamento eu posso segui-lo desde uma maneira que hoje já é uma maneira tradicional, que a maioria das empresas utilizam, que é o tratamento feito pelo departamento pessoal. Então eu vou ter uma pessoa responsável por apontar as inconsistências, apontar uma falta, um atraso, um afastamento, só que a gente tem trabalhado cada vez mais com um conceito que é um pouco mais moderno, que é o conceito da descentralização de processos. Tá? Ou seja, eu posso designar papéis dentro do sistema ADP para que essas pessoas passem a ser responsáveis por tratar a jornada de trabalho dos funcionários. Ou seja, eu tenho dentro de uma organização 5 gestores. Cada gestor tem um acesso específico ao sistema ADP para que esse gestor possa fazer o tratamento e o apontamento das inconsistências dos seus funcionários. Ou seja, eu dou acesso para o teu gestor para que o teu gestor de fato faça a gestão da equipe dele. Então o gestor ele vai ter uma proximidade maior com o seu funcionário, acompanhar de perto a jornada de trabalho e além dele ter esse controle e a gestão que de fato ele precisa fazer, eu alivio mais uma vez o teu time de departamento pessoal, que às vezes perde horas fazendo apontamento de falta. Eu deixo isso com o teu gestor. Uma gestão mais próxima, a informação mais assertiva e principalmente eu consigo dar acesso para todos os funcionários da companhia acompanharem as suas marcações de trabalho. Podem acompanhar durante a semana o horário de entrada, o horário de saída e daí previsionar a sua carga e sua jornada de trabalho ao longo do mês, ao longo da semana. Uma outra característica do sistema de ponto ADP é que além das empresas que eu consigo atender, que obedecem uma portaria 373, uma portaria 1510, eu tenho também a possibilidade para o meu cliente de uma marcação manual. Ou seja, aquela empresa que não tem um relógio de ponto específico, eu consigo dar acesso para quê? Para que o departamento pessoal, o gestor ou até o próprio funcionário possa, dentro do seu acesso na folha, fazer o apontamento da sua entrada de trabalho. Eu comecei a trabalhar às 8 horas. Eu posso dar acesso para que ele registre horário de entrada, horário de saída, pausa para o almoço. Eu dou essa liberdade e essa flexibilidade para o meu cliente. Claro, isso precisa ser com atenção acordado entre o teu jurídico, porque isso precisa estar aprovado, ou caso você não opte por dar acesso para o teu colaborador, isso fica com o departamento pessoal. Então o funcionário fez o registro num livro, né, que a lei pede, e essa informação ela precisa ser apontada
dentro do sistema ADP. Então, uma vez que você joga a informação, o sistema já cruza com a jornada de trabalho, facilitando e agilizando também a vida do departamento pessoal. Esse modelo ele se aplica para empresas que não trabalham com o relógio de ponto. O departamento pessoal entra com o dado, o sistema registra e traz para cálculo de folha. Outro módulo que eu tenho e ele se agrega, né, ao módulo do ponto frequência é o banco de horas. Tá? Tem empresas que possuem um acordo coletivo ou que possuem uma convenção coletiva e precisam, em virtude deste acordo com o sindicato, trabalhar com essas compensações de hora. O sistema ADP ele está pronto para trabalhar com esse modelo definido pelo cliente. Tá? Ele entende quando o funcionário fez um número excessivo de horas, aplicando as regras da convenção, então eu pago só a partir da segunda hora extra, ele aplica fielmente essas regras e você consegue ter esses controles. Portanto, se o cliente ou a empresa precisa montar um turno de trabalho específico para uma obra no final de semana, eu consigo tirar alguns relatórios, montar uma equipe de trabalho somente com funcionários que estão me devendo hora. Então aqui eu trago um ganho muito grande para o meu cliente e uma economia financeira ao longo do teu processo. Eu vou falar sobre o módulo de recrutamento e seleção. Esse módulo é um módulo, mais uma vez, que eu tenho a integração com a folha de pagamento e, principalmente, eu ajudo as organizações na questão de controlar e colocar dentro de um sistema o processo de recrutamento. Tá? Eu consigo, com este sistema, abrir desde uma requisição de pessoal, ou seja, você tem um gestor, ele tem 10 pessoas na equipe dele, mas ele precisa de mais uma pessoa, ele pode entrar dentro do acesso à ADP e solicitar aquela vaga, incluindo uma justificativa, colocando as informações que o sistema oferece, por exemplo, de custo. Quanto vai me custar uma nova posição dentro da empresa? Então eu faço uma estimativa entre salários e encargos, concluo esse processo, gera um número de requisição e isso sobe para um nível de aprovação ou por mais níveis de aprovação. Uma vez que essa vaga foi aprovada, tá? Isso desce para que seja construído pela área de recrutamento e seleção o perfil ideal da função. Então, para uma vaga de analista de vendas, o que você precisa? Eu preciso de um cara com um inglês avançado, preciso de um cara pós-graduado, com experiência pelo menos de 3 anos em vendas. Então, você constrói o perfil daquela vaga diretamente no sistema ADP. Vaga aberta. Quais são os próximos passos? Eu vou definir se essa vaga é para um público interno, então todo mundo que tem acesso ao sistema ADP, que trabalha dentro da organização, pode acessar o seu painel e olhar as vagas disponíveis. Às vezes o funcionário ele quer pleitear uma nova posição dentro da empresa, essa vaga vai ficar disponível para que ele faça a candidatura sempre via painel, tá? Processo controlado pelo sistema. Ou, caso essa vaga ela seja definida para um público externo, você quer buscar alguém com uma outra experiência de mercado, aquele link do site Trabalhe Conosco, site de vocês, eu consigo fazer uma customização desse link. Esse é um trabalho ADP que eu faço durante o processo de implantação. Então aquele teu possível candidato que está navegando pelo teu site, está querendo trabalhar na tua empresa, ele acessa o Trabalhe Conosco, ele pode olhar todas as vagas disponíveis dentro da empresa e fazer a aplicação, pode fazer a candidatura àquela vaga diretamente pelo site que vai ser construído pela ADP. Então ali você vai pedir informações pessoais, informações cadastrais daquele funcionário e, claro, a experiência profissional. Após ele finalizar o cadastro solicitado por vocês, essas vagas elas vão ser armazenadas num repositório ADP, em nuvem também, onde só o cliente tem acesso àqueles currículos. Então ele vai começar a receber uma série de currículos de candidatos diversos que tenham se candidatado. Legal, só que agora como é que eu vou entrevistar? Como é que eu vou começar o processo de seleção em cima daqueles currículos que eu recebi? Às vezes, dependendo do porte da empresa, o volume é muito alto. Então lembra que eu falei agora há pouco sobre o perfil ideal da função?
Então, eu ativo o perfil ideal da função. Eu vou trazer para o entrevistador, para o gestor, somente os currículos que estão dentro do perfil definido numa etapa inicial do processo. Então vão chegar aqueles currículos em inglês, com pós-graduação, com pelo menos 3 anos de experiência de vendas. Então eu tenho um resumo de currículos, a partir daí eu começo a fazer a gestão das entrevistas desses currículos que foram previamente selecionados. Ou seja, eu consigo definir um template com perguntas que sejam padrão da empresa, aquilo que a empresa precisa perguntar para todo mundo, eu consigo colocar os questionários do processo de seleção, consigo inclusive receber os laudos de entrevista, tá? Porque hoje o pessoal anota muito no caderno, né, no papel, tudo que o funcionário, tudo que o candidato falou durante a entrevista. Aqui você faz diretamente no sistema ADP. Então a ideia é que o entrevistador pegue o laptop, já leve para a entrevista e ali faça os apontamentos e os questionamentos que for necessário. E eu tenho a possibilidade, uma vez que eu defino quais são os candidatos que seguirão para a próxima fase, já disparar um e-mail com próximos passos, quais são as atividades que vão acontecer numa próxima etapa, ou até mesmo no caso de uma negativa, eu consigo disparar um e-mail de agradecimento. Tá? Muitos candidatos eles citam que as empresas não dão o menor retorno. Aqui eu consigo colocar um texto padrão agradecendo ele sobre a participação do processo seletivo. Tá? E uma vez que definido que um candidato X ele vai ser contratado pela empresa, o que eu tenho? Todas as informações do cadastro que o próprio candidato preencheu. Tá? Essas informações, onde elas estão? Elas estão dentro da folha. Eu consigo fazer uma migração dessas informações para direto para a folha, para que eu tenha um processo admissional muito mais rápido. Então eu facilito muito a vida do departamento pessoal, do gestor e principalmente eu tenho um histórico, por que eu contratei esse funcionário, tá? Com tudo que ele falou, tudo registrado e documentado diretamente no sistema de recrutamento e seleção. Quero mostrar para vocês agora o módulo de cargos e salários. Né? Esse é um outro ponto super sensível para as empresas, porque você tem esse conflito, né? Eu tenho funcionários que fazem a mesma atividade, na mesma função, só que com um salário diferente, e isso sempre gera um ruído na empresa. E quando as empresas tentam harmonizar isso daí, isso muitas vezes acaba ficando em processos perdidos, em processos apartados, ou numa planilha Excel, ou num documento em Word, e ninguém sabe de fato ao certo a estrutura salarial, qual posição se ocupa, ou qual que seria o salário ideal para aquela posição. Então eu tenho hoje um módulo chamado Cargos e Salários. Esse módulo ele visa justamente ajudar a companhia a estruturar. Por quê? Eu consigo definir qual que é a posição, qual que é a atividade e principalmente qual que é o salário. Mas definir um plano de carreira para que esse funcionário saia, por exemplo, de uma posição júnior e entre numa posição plena, né? E ali definir o tempo inclusive o tempo que ele precisa para fazer essa transição. Quais características ele precisa se desenvolver ou quanto tempo ele precisa ficar no mínimo naquela posição. Eu crio essas regras de negócio diretamente no sistema para que o sistema controle isso por você. Você não precisa lembrar de acessar uma planilha Excel, de acessar um outro documento. Então o sistema, você quer promover um funcionário de pleno para sênior, ele vai cruzar quais são as competências mínimas para aquela posição. Legal, esse funcionário está de acordo, ele tem o tempo mínimo de casa exigido, ou ele pode subir mais de um grade dentro desse período definido, o sistema ele vai controlar isso para vocês. Eu posso configurar no sistema uma tabela salarial, então a empresa tem toda uma definição de cargos e salários, e aí eu posso alocando os meus recursos dentro de cada skill, de cada tabela que ele precisa ocupar, tá? E aqui eu consigo, inclusive, por exemplo, trazer uma simulação de reajuste. Eu preciso promover um funcionário, mas você precisa ter uma visibilidade de quanto vai custar esse funcionário numa nova posição. Então o sistema ele te traz indicadores de salários para essa nova posição e encargos, além do que dos requisitos mínimos para aquela nova posição. Sempre obedecendo um workflow de aprovação.
Então você precisa promover um funcionário, só que ele precisa passar por vários níveis de aprovação, porque não é tão simples. Eu preciso pegar qual que vai ser o novo salário desse funcionário, qual que vai ser a nova função, e isso pode ir subindo até um nível de diretoria para uma aprovação de uma promoção. Além disso, eu consigo configurar, por exemplo, uma evolução salarial programada. Então, o funcionário passou no período de experiência, eu quero como mérito dar 10% de aumento para ele. Isso pode ser configurado para que automaticamente, passado o período de experiência, esse funcionário receba esse aumento. Tá? E uma outra questão que é muito importante e facilita muito na tua gestão dos teus talentos é o quadro de pessoal. Você ter isso uma vez mapeado, você saber quem está mais pronto na tua companhia para assumir um novo cargo, ou um cargo de gestão, ou um cargo um pouco mais estratégico. O sistema ele pode te trazer indicadores desde que essas informações estejam alimentadas dentro do módulo de cargos e salários. Um dos grandes desafios das companhias é trabalhar muito a questão da meritocracia, né? E um módulo que eu trago justamente para valorizar esse trabalho individual das pessoas é o módulo de avaliação de desempenho. E esse módulo ele é muito completo. Com esse sistema eu consigo te ajudar, por exemplo, desde os teus funcionários que são mais operacionais, que às vezes não têm nem acesso a um computador, mas eu consigo, por exemplo, te ajudar na avaliação de diretores, né? Por quê? Hoje o sistema ele pode trabalhar com múltiplas avaliações. Eu posso ter uma avaliação 90 graus, uma avaliação 180, até uma avaliação 360, ou seja, todo mundo se avaliando, tá? Então, aqui eu trago mais proximidade do RH, porque o RH ele tem a possibilidade de programar as avaliações de desempenho dentro do sistema ADP. Então, ele coloca desde as competências esperadas em cima de cada um dos colaboradores, como as competências da corporação como um todo. Isso eu posso descer para que um gestor faça a contratação das metas para os seus colaboradores, para os seus subordinados. Então, eu consigo construir um processo desde uma avaliação por competência até uma avaliação por meta, ou ambos, né? Então, eu posso dar a possibilidade que o teu colaborador ele tenha um acesso específico dentro da ADP e ali o que ele faz? Ele vai imputar a sua autoavaliação. Ele vai colocar as informações do trabalho que ele tem realizado ou quais são os objetivos que ele precisa ou que ele tende a atender até o final daquele ano, e o sistema vai reter essas informações e cruzar com os indicadores, com os pesos definidos pelo RH. Então, para um vendedor, o que é mais importante? É que ele venda, né? Então, isso pode ter, por exemplo, um peso 5. Desenvolver um trabalho em equipe é importante, pode ter um peso menor, um peso 3. Ok, para quê? Para que o sistema pegue essas notas, esses indicadores no final e construa de fato o resultado daquela avaliação de desempenho. Ele pode apontar para um superou as expectativas, atingiu as expectativas ou não atingiu as expectativas. Posso atrelar um plano de desenvolvimento individual para cada um dessas etapas. Então, aquele cara que ele não foi bem ao longo daquele ano, ele pode ser alocado automaticamente no sistema ADP e ser construído um plano de desenvolvimento para aquela pessoa. Eu consigo pegar o resultado daquele profissional que superou as expectativas e alocá-lo num plano de sucessão, né? Aí os módulos eles começam a se conversar. Porque o resultado da minha avaliação de desempenho vai me deixar elegível a uma promoção no módulo de cargos e salários. Ou seja, esse profissional ele já está pronto, ele atingiu o que a empresa espera para utilizar uma nova ou para ocupar uma nova posição dentro da empresa. Além do mais, eu consigo atrelar o resultado da avaliação ao pagamento de um bônus, né? Ou seja, aquele funcionário que excedeu as expectativas, ele vai ter um bônus, por exemplo, de 3 salários ao final do mês, porque ele teve um resultado significativo na avaliação. E outra coisa é o funcionário com acesso a essa informação. Então o funcionário ele sabe quais foram os itens que foram avaliados, qual que foi o resultado dele da avaliação de desempenho e principalmente ele sabe se ele vai receber um bônus ou qual vai ser o bônus que ele vai receber ao final daquele período.
O módulo que eu gostaria de falar com vocês agora é sobre o módulo de administração de treinamento. Então eu tenho hoje várias empresas com a necessidade de construir treinamentos obrigatórios por função, ou seja, a minha estrutura operacional, ela tem X treinamentos obrigatórios, né? Que são às vezes definidos até por normas regulamentadoras do Brasil. Eu tenho outros treinamentos para uma área administrativa, eu tenho treinamentos obrigatórios, por exemplo, de compliance para nível de diretoria. Como é que eu controlo isso? Através dessa ferramenta. Por quê? A gente faz um trabalho numa etapa de implantação onde eu mapeio treinamento obrigatório ou treinamento desejável por função. Então eu tenho um funcionário X, ele trabalha como um operador de empilhadeira. Então, toda vez que eu associo um funcionário a um cargo, eu já vou ter construído uma LNT no momento de implantação. Então, o levantamento de necessidades de treinamento, o sistema ele vai entender para aquela posição quais são os treinamentos obrigatórios. E ali, o que eu posso fazer? Todo funcionário que tem acesso ao sistema ADP, ele vai receber a convocação online para que ele possa realizar aquele treinamento. Feito o treinamento, eu vou precisar que o departamento pessoal, ou que o gestor, ou que a área de treinamento especificamente da empresa faça o apontamento. Entrou no sistema ADP, colocou. Esse funcionário concluiu o treinamento. O sistema ele vai fazer a gestão. Ele vai gerar, primeiro, um certificado, informando e auditando aquele processo, qual foi o treinamento concluído e qual que é o período de validade daquele treinamento. E o RH vai ter todo o controle mapeado. Isso é importante porque eu falo tanto da parte de segurança, tanto da parte de compliance de acordo com a tua ISO, se for necessário, né? E faço o controle principalmente para casos de acidente de trabalho. O módulo de treinamento ele faz esse controle para vocês. Uma outra questão importante na parte de treinamento é você também ter acesso à agenda de treinamentos. Então eu consigo construir no sistema quais são os próximos treinamentos que a empresa vai oferecer. Treinamento de compliance, treinamento de boas-vindas, treinamento de segurança do trabalho. Os funcionários com acesso ou os gestores podem consultar essa agenda de treinamento, podem fazer a inscrição de algum funcionário específico ou fazer uma inscrição em lote, né, de um grupo de treinamento e alocar esses recursos a esse treinamento específico. Feito o treinamento, eu preciso que alguém do departamento pessoal faça o apontamento para que isso entre em compliance com o processo. Além da LNT, eu consigo abrir acesso para que você faça um controle de infra, né? Poxa, para um treinamento eu preciso de um coffee break, eu preciso de um projetor, de uma sala preparada ou até mesmo de um palestrante externo que eu contrato. Então o sistema ele recebe essas informações, você pode deixar configurado esses terceiros, se quiser inclusive pode colocar os custos, para quê? Para que você tenha uma gestão de custos diretos e indiretos de quanto custa a contratação de cada um dos treinamentos dentro da empresa. Então eu trago essa possibilidade, é mais um indicador para te ajudar a trabalhar com essas informações. Além do que, eu consigo ter a avaliação de eficácia desse treinamento. Eu posso tanto ouvir os meus colaboradores de qual foi a percepção deles sobre esse treinamento, como eu posso ter a percepção do treinador. Poxa, será que valeu a pena? A turma estava engajada? Será que vale a pena eu contratar novamente esse treinamento no futuro? Então é mais um indicador que fica registrado diretamente no sistema de folha. Esse módulo ele é tão completo que ele permite inclusive controle de bolsas de estudos. Né? As empresas que pagam hoje uma coparticipação, que tem esse benefício para o funcionário, mas muitas vezes tem dificuldade de controlar, por aqui eu consigo controlar a periodicidade, qual que é o documento comprobatório, as informações do período que isso está sendo pago. Então, através deste módulo de administração de treinamento, eu tenho esse controle para o teu colaborador. O módulo que eu vou falar agora é o módulo de segurança e medicina do trabalho. É um módulo super importante, principalmente para o controle interno da empresa e para as informações futuras que serão necessárias para o e-social. Tá? Esse módulo, apesar de ser um único, segurança e medicina, eu trato ele de formas diferentes, porque eu posso dar um perfil de acesso específico para o teu técnico de segurança, mesmo que ele seja um terceiro, tá?
para que ele possa imputar dentro do sistema ADP e faça a gestão das informações diretamente na folha, tá? Você não precisa mais ter um sistema apartado, pegar essa informação, passar para o RH alimenta isso manualmente, correndo um enorme risco de algum erro específico. E a parte de medicina, você pode dar um acesso ou para um enfermeiro, ou para um médico interno, ou até mesmo para uma clínica médica. Esses profissionais podem ter acesso ao ADP. Falando especificamente da parte de segurança, tá? Esse teu técnico interno que passará a operar diretamente na ADP, ele vai trazer junto com a minha equipe de implantação, por exemplo, as tuas áreas de risco, o mapa das tuas áreas de risco. Então eu vou construir isso dentro do sistema ADP, tá? Para quê? Eu tenho ali registrado por função quais que são os riscos que aquela posição ela está exposta, quais são os EPIs obrigatórios pela função, e eu posso registrar também os EPCs, tá? Por que isso? Porque uma vez que o RH faça a admissão de um funcionário e faça a associação ao cargo, a integração da informação está pronta. Eu já sei que para aquela posição o funcionário ele vai ter uma série de riscos que ele vai estar exposto e principalmente os EPIs, né? Na ADP eu configuro todos os EPIs, ou seja, por exemplo, um capacete, protetor auricular, um uniforme, inclusive com número de série, marca, validade. Então, quando eu faço a admissão do funcionário, eu tenho a possibilidade de entregar, inclusive, um recibo para que o colaborador ele possa assinar, tenha isso no controle interno e, claro, você esteja em compliance com aquela posição. O funcionário ele recebeu tanto os treinamentos obrigatórios para a posição, quanto os equipamentos de proteção individual e coletiva, e ele saiba dos riscos que ele está exposto naquela posição. Então, como eu tenho aquele funcionário atrelado a um cargo, toda vez que esse funcionário ele se movimenta pela empresa, ou seja, o departamento pessoal coloca ele numa nova posição, o sistema ele é automático, ele puxa as informações dos novos riscos daquela nova função. Eu não preciso que ninguém fique lembrando de alterar um EPI, alterar um EPC. Se isso uma vez está configurado, o processo fica automático dentro do sistema. Outro grande desafio para a área de segurança é a questão da obrigatoriedade da entrega do PPP, o Perfil Psicográfico Previdenciário. Toda vez que um colaborador vai se desligar de uma empresa, esse documento ele precisa ser entregue pelo RH. E como é que eu vou reunir essas informações, né? Como é que eu sei quais áreas que esse colaborador transitou pela empresa, quais foram os riscos que ele esteve exposto, quais foram os EPIs que ele utilizou? Poxa, isso é muito complexo e é muito difícil de reorganizar todas essas informações. Só que o meu cliente que possui esse módulo, como eu tenho todas as informações de vida laboral, áreas que ele transitou pela empresa, EPIs e EPCs que ele utilizou, riscos que ele esteve exposto, eu gero esse documento em poucos cliques. Então, por compliance, esse documento sai da ADP e o teu departamento pessoal faz a entrega a esse ex-colaborador. Outra questão importante, e aí falando também de e-social, é a questão do envio da CAT, né? Hoje, quando tem um acidente de trabalho dentro da empresa, você precisa alimentar essas informações de alguma forma, construir esse documento e transmitir para o governo. Isso vai mudar com a chegada do e-social. Essa transmissão, esse comunicado ao governo, ele precisa obrigatoriamente partir da ADP, tá? Portanto, essas informações, como é que eu vou recepcionar? Então, esse teu profissional que hoje vai ser responsável pela parte de segurança dentro da empresa, ele vai, dentro do acesso dele, fazer todo o registro da RAT, né, o registro de acidente de trabalho, vai pegar o levantamento de treinamentos. Será que aquele profissional ele está com os treinamentos obrigatórios para aquela função em dia? Eu vou poder reunir as informações da chefia e vou constituir esse documento, essa CAT, e vou transmiti-la automaticamente pelo sistema ADP. Então isso vai facilitar e vai deixar o teu processo principalmente em compliance ao que o governo vai pedir na parte de segurança. Como eu falei da parte de segurança, agora eu vou falar um pouquinho da parte de medicina, que ele segue o mesmo raciocínio da parte de segurança, ou seja, o perfil de acesso,
aquele teu terceiro que pode utilizar a ADP. Aqui eu consigo configurar para quê? Para tua clínica médica possa utilizar o sistema ADP. E aí é uma interface, tanto a empresa enxergando a agenda médica da clínica, então ele tem condição de oferecer ou de direcionar aquele colaborador para o dia correto, o horário do exame correto, mas também a clínica poder colocar os laudos médicos, ou seja, dos exames admissionais, periódicos, demissionais, diretamente no sistema ADP. E a gente sabe que dependendo da função, do cargo, esse exame muda. Então a gente faz a configuração na implantação para que cada exame específico obedeça a uma característica necessária da função. O sistema, além de recepcionar essas informações dos exames, ele pode controlar o vencimento dos exames, né? Então você tem condição de extrair relatórios e acompanhar quais os funcionários que estão, por exemplo, com exames a vencer ou que estão com exames vencidos e daí poder cobrar os gestores ou mesmo cobrar os funcionários e direcionar o dia específico para que ele possa realizar o exame na clínica ou até mesmo dentro da empresa. Indicadores, por exemplo, como índice de afastamento, né? Eu consigo recepcionar e utilizar esses KPIs para, por exemplo, construir uma campanha de vacinação. Eu estou perdendo muito funcionário em virtude de gripe ou até mesmo de cachumba, por exemplo. Então o sistema ele utiliza esses indicadores, sempre preservando o sigilo médico e apontando para as áreas responsáveis, talvez medidas como uma campanha de vacinação a ser feita para todos os colaboradores da empresa. Outra questão sensível, né, é a questão do meio ambiente. Então, o sistema ADP, através do módulo de segurança e medicina do trabalho, ele consegue oferecer campos para que seja gerado, por exemplo, um PCMSO, um PPRA, sempre de acordo com a estrutura definida pelo governo. O documento sai pronto para que seja transmitido aos órgãos competentes. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês nesse webinar. Deixo aqui os nossos canais de comunicação para que vocês possam mandar dúvidas, perguntas ou até mesmo para que a gente possa marcar alguma reunião e eu possa contar para vocês alguns casos de sucesso que a gente tem com a utilização dessas ferramentas ADP. Ok? Obrigado, pessoal. Até mais.